Boa noite a todos, gente. Estamos de volta. E como eu ia dizendo para vocês, você que deseja fazer pedagogia, a hora é agora. E hoje nós vamos aprender aqui um pouco sobre didática, né? A nossa convidada toda especial, que já esteve aqui outras vezes, já é cadeira cativa aqui na Uninter, veio hoje nos falar sobre a didática no dia a dia. Aprendemos o tempo todo? É uma dúvida que nós vamos sanar hoje. Então, chama aquele seu amigo que é professor, pedagogo, que gosta de aprender, para assistir essa live com a gente. E eu gostaria de convidar agora a nossa amiga Patrícia Viegas, professora, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês que estão acompanhando a nossa live nesta noite. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, para mim, é uma noite assim especial estar aqui na Uninter com vocês, para juntos podermos compartilhar saberes, né? Eu sou mestra em Ciências da Educação, né? Somos escritora, está aqui o nosso livro, Se Penso, Falo, Escrevo, Leio e Logo Ressignifico. Tenho uma graduação em Pedagogia, né? E temos também especialização em Neuropsicopedagogia, e buscando sempre conhecimento é sempre bom, né? Espero hoje poder compartilhar com você mais saberes ainda, para essa noite ficar ainda mais brilhante. Muito bem, Patrícia. Obrigada pela contribuição. E vamos começar esse bate-papo aí, matar essas curiosidades acerca da didática, né? Assunto bem interessante aí. E, Patrícia, fala para a gente aí, nos explica direitinho o que é o aprendizado do dia a dia. Nossa, falar sobre aprendizagem é falar sobre mudança de comportamento. Quando nós aprendemos, nós mudamos comportamento. Nós agimos diferente, né? Aprendizado também está relacionado a memórias, né? E isso só temos memória se nós tivermos ações significativas, né? Então, é importante que as pessoas compreendam que o aprendizado ele tenha a condição de estar em ambientes que tragam esse processo, né, de experiências onde as emoções elas estão interligadas com todas as ações. Que bacana. E a gente pode dizer que está sempre aprendendo, mesmo que a gente esteja num ambiente fora do ambiente de aprendizagem? Com certeza, né? Nós aprendemos todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Agora, tem uma coisa que é muito importante que você saiba. É necessário que tudo que façamos assim com as emoções positivas. E aí eu deixo essa dica para você. O aprendizado, como diz um dos colegas que nós buscamos sempre fazer leituras, né? Porque o cérebro ele está pronto para aprender todo o tempo. E o mais interessante, não tem idade, todo o tempo. Você está aprendendo todo o tempo. E aí é necessário que essas emoções e sentimentos sejam sempre pontuadas nas suas experiências. E o que é que fica nesse aprendizado, né? Fica aquilo que é mais significativo. Então, se for significativo, fica aí a dica. Professores que estão aí no chão da escola, a sua prática precisa ser significativa. Se ela não tiver sentido para o aluno, ela não vai ter uma aquisição com algo mais próprio e de uma forma mais futurista, né? de determinar ações de comportamento de mudança. Então, fica essa dica aí para você que nos escuta nesta noite. Professora Patrícia, quais são os exemplos de situações onde a didática está presente, mesmo que nós não percebamos no nosso dia a dia? Olha só, é tão interessante essa pergunta, porque didática ela está relacionada a experiências, né? E o mais interessante ainda é saber que isso já estava lá quando Comênios mostra a didática, e
experienciar com o outro. Todas as experiências, elas guardam aprendizado, né? Pode ser aprendizado ruim ou pode ser aprendizado bom, mas tudo é aprendizado, né? Então, é importante que você, professor, você que está no lar, né, as donas de casa que quer ensinar seus filhos as boas maneiras, né? Uma das coisas mais interessantes é que, vamos supor que você regule seu filho a se levantar e a ir ao banheiro fazer sua higienização antes de tomar o café. Então, quando você faz isso rotineiramente, você dá a ele a condição de ganhar uma rotina que vai para a vida. Não vai ficar apenas na infância. Isso vai para a vida. Então, tanto situações de casa, situações de trabalho, situações profissionais, escolares, a rotina é algo que fica. E é algo que realmente dá condição de aprendizado. Perfeito. E como é que o cérebro processa essas novas informações do dia a dia? Existe uma forma mais eficiente assim de aprender naturalmente, Patrícia? Olha, o cérebro, ele é tão interessante a parte biológica da gente, né? A nossa condição biológica é fantástica, porque a plasticidade cerebral, ela se dá com a rotina. Quando você se apropria e cada vez mais se aperfeiçoa naquilo que está fazendo. Então, quanto mais você exercita algo, mais você aprende sobre aquilo que você está exercitando. Então, o cérebro ele tende a se aperfeiçoar a cada vez que você faz algo e aprimora isso. É instantâneo, posso dizer assim, né? Porque se você coloca isso como prática rotineira, você ganha com isso. Então, aqueles que pensam que... sabe aquela situação que o povo acha que pode ser bombril, tudo? Né? Esqueça disso, se especialize. Vem para a Uninter. Muito bem. Por falar nisso, na Uninter você faz uma pós e ganha outra. Então, a especialização aqui é em dobro. Corre para cá, não é, Patrícia? É verdade. Patrícia é aluna da Uninter, tá? Verdade. Então, faça como ela e milhões de alunos aí pelo Brasil afora. Vem estudar com a gente. Onde tem a melhor educação EAD do país. Verdade. E minha amiga e professora Patrícia, qual é a diferença de uma explicação eficaz e confusa no cotidiano? Tem situações que a gente precisa pontuar, né? Uma das questões que mais evidencia a explicação é você começar daquilo que o aluno ou aquela pessoa que você está tendo o contato, né? Você tem que partir do real dela. Se você partir do seu real, você talvez não vá conseguir essa comunicação perfeita, né? Então, assim, compreender o outro é fundamental. Então, se eu quero explicar algo que alguém realmente compreenda, eu tenho que ir para a linguagem dele. Fica aí essa dica para você nesta noite. Eu quero que o meu aluno, a minha criança, entenda que não pode fazer determinada ação ou pode fazer determinada ação, eu preciso ir para a linguagem do outro e não para a minha linguagem. Às vezes usamos uma linguagem que o outro não compreende. Isso aí seria a causa de alguns alunos, especialmente as crianças, né? Muitas vezes não terem um bom desempenho na sala de aula porque o professor ainda não identificou a sua linguagem. Isso faz algum sentido? Faz sim, faz sentido por quê? Porque cada pessoa aprende de uma forma. Imaginem, nós adquirimos a aprendizagem, o que nós aprendemos pelos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, nós temos caminhos para aprender. Então, ou eu posso aprender mais pela visão, eu posso aprender mais pela audição ou pelo tato, né?
ou pelo cheiro. Então, a gente precisa entender e compreender os nossos alunos ou as nossas crianças, que maneira melhor ela consegue aprender aquilo que eu quero ensinar. Porque eu tenho que dar as diversas maneiras, né? Nós temos que atingir as múltiplas linguagens do corpo. A aprendizagem, gente, fica a dica aí que é algo do meu livro. Olha só, o corpo é o ponto inicial de toda aprendizagem. Se você partir dele, você vai conseguir atingir o seu objetivo, em que a criança ou o seu estudante, seu aluno, ele consiga aprender aquilo que você está disposto a ensiná-lo. Perfeito. Vou fazer agora uma pergunta como mãe, mas também como professora, né? Na linguagem do professor. Como eu posso melhorar, Patrícia, então, essa forma de ensinar algo para uma criança em especial, né? Às vezes eu quero ensinar algo para o meu filho e a impressão que dá é que ele não compreende da forma como eu estou explicando. E o mesmo acredito que acontece na sala de aula com os diversos professores, né, do nosso Brasil. Verdade. Uma primeira dica que nós sempre estamos fazendo em todos os momentos que podemos compartilhar saberes, né? A primeira dica, usa a ZDP. O que é a ZDP? Boa pergunta, já ia fazê-la. O que é a ZDP? Então, olha só, Vygotsky, ele coloca para a gente uma direção para como você pode melhorar essa aprendizagem e esse chegar na criança, né? Realmente atender as expectativas. A ZDP nada mais é do que você compreender o seu objetivo enquanto professor ou enquanto mãe, né? E você compreender o real. Como é que essa criança está? E como é que você quer que ela chegue? Aonde você quer que ela chegue? Então, o mais experiente, já dizia Morin, é o que ensina o menos experiente, né? Então, nós precisamos entender isto. Eu preciso compreender o meu objetivo naquilo que eu quero ensinar e utilizar a ZDP. O que é a ZDP? É a zona de desenvolvimento proximal. E aí você parte do real para o potencial. Nesse processo, para que você chegue ao potencial, você tem toda uma estratégia metodológica para que você alcance o que você deseja, né? Agora, gente, veja bem essa dica. Se você não compreende ainda aonde quer chegar, mas comece pelo real. Aplique experiências. É experienciando que nós conseguimos atingir objetivos e crescimentos neurológicos, comportamentais, né? Realmente conseguimos dar uma evolução à criança nesse desenvolvimento integral para que ela realmente se constitua um sujeito social, né? Então, é necessário que o professor ele tenha como base a experiência, o momento real da criança, em que ela está no momento, como é que essa criança está, o que é que ela pensa, como ela se comporta, como é que eu devo agir a partir do que ela me mostra. Entendi. E as tecnologias, Patrícia, as redes sociais, elas têm ajudado ou atrapalhado esse processo de aprendizagem hoje? Imagine, gente, o desafio dessa pergunta, hein? Porque eu estou aqui, ó, cercada, imersa na tecnologia, gente. Verdade. Agora, isso também é tecnologia e as pessoas esqueceram que é. Né? Lápis também é tecnologia e esqueceram que é. Então, nós precisamos apenas saber dosar, sabe, Jeane? Crianças que estão ainda no seu desenvolvimento psicomotor, neurológico, eles precisam de ter incentivos do corpo. Estímulos também, né? Esses estímulos, mas se você coloca ele apenas em frente a uma tela,
ele não vai ter os estímulos necessários para todo o desenvolvimento que ele tem o potencial de atingir. Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso, né? Então, as tecnologias, elas auxiliam a gente, mas elas não podem tomar conta, né? Elas não podem adentrar liderando o processo, porque quem lidera o processo ainda é o humano. As máquinas são mexidas pelo humano, mas o humano é que tem que estar à frente de todo esse processo, porque nós somos humanos, nós precisamos entender que a máquina ela não vai dar condição de desenvolver todas as funções superiores, neurológicas que a criança, que o adulto precisa, né? Eu preciso me mexer, se eu tiver tudo às minhas mãos, só controlando para os dedos, só os dedos vão se mover, então isso vai trazer muitas dificuldades futuras, né? Então, a gente precisa dosar essa questão. Eu não sei se eu fui completa, mas foi desafiadora a pergunta, viu? Me diz aí, Patrícia, como é que eu uso essa tecnologia a favor do aprendizado, então? Nossa, olha, primeiro, uma das questões é o que nós estamos fazendo aqui. Comunicação. A comunicação, gente, é algo primordial. Primordial, né? Eu cresço, imaginem que eu trago também no meu livro, Se Penso, Falo, não é por acaso. É porque nós compreendemos, através das leituras, que a fala é a representação do pensamento. Então, se eu compreendo que a fala é a representação do pensamento, eu compreendo também que eu vou ter mudança de comportamento a partir da linguagem. Então, é necessário que possamos desenvolver isso. Agora, a tecnologia, ela vai nos ajudar, nos auxiliar. É na comunicação, é na pesquisa, é nos estudos. E, atualmente, vocês que estão aí, os jovens, né? Eu me sinto velha, viu, gente? Os jovens que nasceram, né? Imersos, né? Na tecnologia, a gamificação é o grande boom do ensino hoje, né? Então, essa parte de gamificação é o que hoje vai ajudar os professores a trazer ludicidade na aprendizagem. E aí vai convidar, você pode convidar o seu aluno. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Muitos professores, Jeane, não nasceram como muitos jovens nasceram imersos hoje, como nós temos, né? Nas mídias, nas redes sociais e tal, imersos nisso. Nós não. Nós aprendemos, né? Estamos aprendendo. Então, eu digo a você hoje uma dica poderosa. Compreenda que nós, enquanto professores, Jeane, nós somos mediadores, provocadores desse conhecimento. Adoro sabe? esse termo. Então, se nós entendermos isso, chama esse jovem para fazer um podcast como esse, né? Chama esse jovem para estar alimentando meios de comunicação, de informações, né? Nós precisamos fazer com que os jovens compreendam o real, a função real da tecnologia para o aprendizado, né? O aprendizado vai para além do WhatsApp. As pessoas precisam entender isso, né? E aí a gamificação é um grande ponto inicial aí de mudança para o ensino futuro, porque tudo já tem começado a ferver sobre isso, a fervilhar isso no ensino hoje. Então, mais para frente, isso vai estar assim bem mais notável, né? Notável, Sim. isso, bem mais notável no meio de todos, com certeza. Muito bem. E voltando para a didática, né, que é o tema da nossa conversa hoje, quais são as estratégias didáticas que nós usamos no nosso dia a dia, sem que nós percebamos, Patrícia? Eu acho que até eu já coloquei um pouco sobre isso.
né? As estratégias didáticas que a gente não percebe muito, né? Mas que ocorre. Mamãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Fica a dica. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada em termos de aprendizado com os nossos filhos em casa. Mas quando nós pedimos a ele para pegar qualquer coisa e para nos ajudar nos afazeres domésticos, nós estamos também tratando de didática. Quando nós pedimos para organizar o seu quarto, para colocar o material que chegou da escola ou a roupa, isso é uma forma didática de trabalhar dentro de casa. Então, assim, ele vai ganhar rotina comportamental, que isso vai gerar, no futuro, um comportamento positivo no trabalho. Já pararam para pensar nisso? Imagine que você, hoje, com a criança de 3 anos, ela consegue separar, trazendo as características diferentes de materiais em casa. Amanhã, ela vai estar no trabalho compreendendo o que é separar aquilo que for lhe dado, seja na parte de secretaria, de informática, ela vai compreender a separação em uma tela, né? Ela vai trazer esse tipo de comportamento para a vida. Isso não é só em casa, né? Então, assim, a didática é percebida em todos os lugares, em todos os momentos. Já dizia os nossos Paulo Freire nos mostrou que a coletividade e a provocação na experiência coletiva é potencial, né? Então, assim, trabalhar coletivamente, trabalhar com as experiências vividas, ele alfabetizou com aquilo que os profissionais tinham, né? Se utilizando de objetos e trazendo isso para letras e palavras, né, da nossa convenção de escrita. Então, assim, entender isso é entender que é possível, sabe? Então, em toda a nossa maneira de viver, nós temos uma didática, né? Para chegar até aqui, existia uma didática. Como? Eu vou regular horário, eu vou saber quanto tempo eu gasto para me arrumar, eu vou saber quanto tempo gasto para chegar no local. Isso é didática. Incrível, né? A gente nem imagina. E nós precisamos apenas compreender que cada passo que nós damos, se nós buscarmos a organização do pensamento, ela provoca comportamentos assertivos. E isso provém de didática, desde a parte de casa, você que acha que não ensina nada para o seu filho, mas você ensina até com o seu próprio exemplo, né? Se você, por acaso, olha só, preste atenção, se você, por acaso, não tem hora para acordar, cuidado. Isso é didática, viu? Eita, olha que dica. Vamos acordar cedo. Então, assim, você não tem hora para acordar, seu filho também não vai ter, né? Então, assim, a rotina que você estabelece, isso é para a vida, né? Então, eu acredito que o pessoal diz assim, essas metodologias ativas, gente, é o que se faz. É utilizar daquilo que é vida. É ter o ser humano como centro do movimento de ensino. Se eu tenho ali o meu estudante, eu tenho que entender ele, fazer por ele, estar ali observando todo o entorno para que a aprendizagem aconteça. Então, é compreender que as ações, elas são mediadas por uma didática que foi posta desde a família e, muitas vezes, Jeane, a gente tem que quebrar lá na escola. Nossa. Porque, infelizmente, ou felizmente, tudo tem um propósito, né? As crianças, às vezes, chegam na escola sem regras familiares. Mas, quando ela chega na escola, tem regras.
tem um horário de comer, né? O do lanche, tem um horário de estar na sala, tem um horário de estar fora da sala. Isso são regras, gente, né? Isso faz parte da metodologia, da didática utilizada para o melhor encaminhamento pedagógico. Então, se essa criança em casa, ela não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem nenhum tipo de disciplina, então isso vai acarretar grandes transtornos até na adaptação, né, da criança na escola. Às vezes a criança chora, o pai acha que é alguma coisa na escola, não é regras. Ai, meu Deus. As regras chegaram. E às vezes é preciso, é necessário. A vida da gente precisa de regras, a vida da gente precisa de disciplina, né? Porque nós temos que manter regras sociais para que todos coletivamente possam ser alcançados. Perfeito. É muito bom ter Patrícia aqui, ela sempre traz uma aula muito elucidativa, e especialmente para as mães, né? A gente aprende bastante aqui. Isso é maravilhoso, Patrícia. Obrigada pela sua contribuição. Mas vamos lá. Você já passou por alguma experiência onde aprendeu algo valioso de forma inesperada? Me conte aí como foi. Eita, olha só. Tem uma coisa que foi de muito valor para mim. E agora, talvez eu vou mexer com o seu sentimento aí. Mas não é sensacionalismo, é real, é vida real. Aliás, aqui é uma live para a vida, não é? Verdade. Então, eu quero dizer para você que minha vida, para chegar até aqui, existiam alguns percalços, né? E eu aprendi algo grandioso, sabe, Jeane? Eu aprendi que não posso desistir. Deus disse para mim, eu tive depressão e Deus colocou no meu coração a busca de saber por que eu estava daquele jeito, né? E eu busquei por livros, eu busquei por estudos, pela ciência. Eu fui atrás de saber o que estava acontecendo comigo. E a primeira coisa que eu busquei foi gerir as emoções. E a partir daí, eu sou pesquisadora da área da alfabetização e, como pesquisadora de alfabetização, a gente está sempre buscando saber sobre linguagem, letramento, né? Uhum. E dentro dessa minha busca de saber por que eu estava daquele jeito, Deus me guiou para muitas leituras que me mostrou vários conceitos dessa aquisição da linguagem, né? Então, hoje eu vejo a linguagem pela luz da neurociência. E algo que foi muito grandioso para mim foi compreender a linguagem e as múltiplas facetas que tem a linguagem. E como que isso pode impactar a nossa vida. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, olha, palavras positivas, não espere pelo outro, comece você a dizer a você mesma. Essa é uma técnica que eu utilizei para mim. E eu estou aqui. Porque muitas vezes a gente é cercado por palavras negativas. Mas as palavras positivas têm que sair de nós mesmos. Não pode ser diferente. É preciso que você se olhe no espelho e diga, hoje eu estou linda. Hoje vai ser mais um dia de felicidade na minha vida. Hoje eu vou romper as barreiras que chegarem para mim. São palavras positivas que geram ações positivas e afastam as negativas. Então, fique a dica nesta noite, porque eu estou no processo. Eu digo que quando Deus me disse e me deu esse caminho, eu entendi que não era para me desistir. E aí eu quero dizer para vocês por que ele disse isso para mim e como foi esse processo. Esse processo me deu este filho aqui, o meu livro.
Então, tudo isso, Jeane, que nós passamos, nós construímos mais conhecimentos, buscamos mais, aprendemos mais e voltamos à ativa pesquisando mais. E depois de completar muitas pesquisas, eu evidencio aqui em nosso livro a alfabetização desde a educação infantil. Por quê? Porque a educação cognitiva precisa ser estabelecida nas escolas. Porque a criança pequena precisa ser vista desde a tenridade. A alfabetização não se dá somente quando a criança tem 6 anos de idade. A criança precisa ser incentivada, instigada, estimulada a desenvolver várias áreas que vai lhe dar condição de leitura e escrita. E nós trazemos no nosso livro técnicas de evidências científicas comprovadas que foram já vivenciadas por outras professoras, né, que nós damos cursos também, e elas conseguiram comprovar que é possível, sim, através dessa técnica que nós construímos, que aí, para você saber, vai ter que comprar o nosso livro. Está em todo o Brasil à venda, tá certo? Você pode aí colocar o nome do nosso livro, né? Que você vai encontrar à venda em todo o Brasil e você pode estar aí adquirindo o seu exemplar, tá certo? Então, assim, é necessário que eu e você não perca o foco. Sabe o que é o melhor ponto da didática? É você ter foco. É fundamental. E eu quero dizer para você que quando Deus me presenteou com este filho, porque quando sai do forninho, Jeane, parece um filho que a gente teve. A alegria é imensa, gente, né? E mais imenso ainda é saber que você pode adquirir um livro desse e mudar a sua prática e ser feliz, como eu sou feliz. Muito bem. Aqui na Uninter nós já adquirimos o nosso exemplar, já está aqui na nossa estante. E nós recomendamos que você, que é da área de educação, faça a leitura desse livro. Ele tem uma forma de ensino maravilhosa. Então, ele vai contribuir de forma grandiosa para a sua vida profissional e pessoal, tá? Verdade. Então, você falou, Patrícia, agora sobre uma experiência que você viveu, que você buscou, e você me fez pensar em uma outra situação. Hoje, nós somos muito autodidatas, né? Estamos na era dos autodidatas. Como podemos nos tornar aprendizes melhores? Eita, olha só. É tão interessante essa pergunta, gente. Por quê? Porque eu sou muito indicativa no aprender a aprender, sabe? Por que isso, né? Se eu provoco esse conhecimento, mas eu também aprendo à medida que eu provoco. Imagine que nós estamos aqui falando para você e nós estamos aprendendo com você por estar falando com você. Não é interessante? Verdade. Então, assim, isso nós chamamos de metacognição. Então, quando eu tenho a consciência daquilo que eu estou passando, eu também aprendo no mesmo potencial que eu estou passando. É importante a gente entender, compreender as situações de uma situação de autodidata na seguinte questão, que estabelecer rotina, né, é uma das questões prioritárias. Precisamos estabelecer as rotinas, gente. Imagine que o nosso cérebro, ele dá comandos. Se ele dá um comando hoje e só vai dar esse comando daqui a um mês, isso vai ser muito mais difícil. Mas, quando o comando é dado constantemente,
esses neurônios se tornam sinapses. E essas sinapses se sedimentam, trazendo a plasticidade cerebral. Então, quando eu quero desenvolver melhores, né? Ser um melhor aprendiz, buscar esse aprendizado de uma forma independente, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter rotina. E muitas vezes as pessoas se negam a isso, né? Eu quero dizer para você outra dica. Vai outra dica aí. Sabe aquela festinha que a gente costuma sempre ir no final de semana? A rotina do que nós queremos, às vezes vai ter que deixar para depois. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente prefere... tem muita gente que se sabota. Essa que é a verdade. Verdade. Né? Então, nós precisamos ter foco. Foco, disciplina, rotina, são questões necessárias para ser autodidata, para realmente você ter um caminho para um melhor aprendiz. Porque se você estiver achando que vai tratar de várias maneiras, vai pegar várias coisas ao mesmo tempo, acaba você não pegando nada. Né? Então, o autodidata, uma das coisas que é mais importantes, o aprendizado, ele é aprofundado em um foco. O autodidata, ele não sabe de tudo. Ele sabe daquilo que ele se aprofunda. Sim. E é isso. Por isso, gente, que a gente falou da especialização. Verdade. Né? Então, quando você quer ser autodidata, você quer buscar esse aprendizado, disciplina, foco, determinação, é importantíssimo para você. E uma das coisas que precisa que você tenha a consciência é de que você tem que ter a meta. Faz o plano, né? É necessário fazer um plano de estratégia para alcançar sua meta, o seu foco, o seu resultado. Fica a dica mais extraordinária desta noite. Opa, vou anotar. Eu tinha esse foco aqui há muitos anos, Jeane. Muitos anos. E quando você atinge o seu objetivo, você tem que festejar. Lógico. O seu cérebro tem que ser atuado com festejo também. Sabe aquelas festas que você deixou para trás para você seguir nas estratégias? Perfeito. Agora é hora de festejar quando você alcança aquilo que você tanto sonhou. Né? Maravilha. A festa é só depois, amigo. Deixa para depois, porque ela vai melhor e maior. Gente, que papo gostoso, né? Mas a gente já está chegando aqui no finalzinho. E eu queria fazer a última pergunta aqui para a nossa convidada, Patrícia. Patrícia, na sua percepção, com relação ao futuro da didática, como será aprender daqui a 10 anos? Eu vou dizer o que eu sonho, tá? Nossa, me emocionei agora. Toma uma aguinha. Verdade. A didática, quando nós estamos trabalhando a interdisciplinaridade, que é os campos de saberes, os diversos saberes, buscando um aprofundamento para a uniformidade de um conhecimento, é o que nós já fazemos hoje. Mas ainda existe muita dificuldade, Jeane. Muita dificuldade para que isso ocorra de uma forma consciente. E o meu sonho é que possamos verdadeiramente contemplar um ensino transdisciplinar. O que é isso? O ensino transdisciplinar é aquele justamente que potencializa os autodidatas. É aquele que coletivamente aprende uns com os outros, mas que ele sabe o que quer. Ele tem o foco, ele tem a busca, o caminho.
né? Ele tem o mais experiente lhe norteando, porém, ele tem a consciência de como buscar o saber. Então, viver uma educação transdisciplinar, para mim, é um grande sonho. Patrícia, isso já existe. Mas é 1 em 1 milhão ou quase ninguém vê, né? E se você pensar que daqui a 10 anos eu tenho um potencial de educação transdisciplinar no Brasil, gente, isso para muitos é utopia, mas para mim é um sonho que pode ser real, porque eu acredito na educação. Eu acredito em você, professor, que está me escutando. Eu me emociono porque a educação é um caminho para a vida. E a gente precisa compreender isto. Se eu entendo a educação como um caminho para a vida, e uma vida próspera, uma vida consciente de um grande desenvolvimento social, eu consigo vislumbrar que você, professor, como nós que somos professores, nós somos especiais. Nós transformamos o ser biológico em ser social. E isso somente nós podemos fazer. Então, compreender isto é compreender a importância que nós temos, nós, educadores, professores, profissionais da educação. Nós temos algo grandioso em nossas mãos. E eu acredito. Porque se eu não acreditasse, Jeane, eu não estaria aqui. Eu acredito que é possível. Pode alguém dizer que para mim que é utopia, mas para mim é um sonho que pode se realizar, como outros sonhos têm se realizado na minha vida, como o meu livro. Para muitos não era possível, mas hoje eu posso ministrar técnicas que eu consegui aprovar e comprovar e projetar em sala de aula. Então, eu acredito na educação. Eu acredito que pode, sim, ser algo grandioso daqui a 10 anos. Perfeito. Eu queria pedir a equipe técnica aqui para a gente bater uma salva de palmas para todos os professores do Brasil. Vocês são os heróis da educação, né? No nosso país. Tem muitas barreiras, muitas dificuldades, mas vocês estão lá. E a gente vê que vocês têm um papel fundamental na diferença no mundo. Então, Patrícia, foi um prazer ter você aqui hoje, mais uma vez, honrou o nosso convite, como sempre, e nos traz uma aula maravilhosa. Pena que o tempo passa tão rápido, né? É verdade. E a gente percebe, já chegou o nosso horário. Mas muito obrigado, foi uma noite muito prazerosa e a Uninter está de portas abertas para receber você aqui, para nos trazer mais aprendizados dessa natureza. A gente aqui agradece, né? Agradecemos o convite, né? Para mim é sempre uma honra poder estar aqui, poder compartilhar, dividir saberes, estar pronta para poder estar transmitindo e compartilhando. Como eu digo, sempre que nós podemos partilhar, nós aprendemos juntos. Então, eu estou sempre aprendendo quando eu chego na Uninter. Que maravilha. Então, venha você também aprender na Uninter. Aproveite o Feirão das Profissões, que é um momento oportuno para você fazer a sua graduação, fazer a sua pós, continuar se especializando, né? O aprendizado é contínuo. Então, vem estudar com a gente, chama a nossa equipe lá, tira suas dúvidas e vem para a Uninter Zona Norte. Vem ser feliz aqui. Muito boa noite e até a próxima live, se Deus quiser.